Seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. A reunião do Eurogrupo terminou esta quarta-feira sem acordo entre a Grécia e os parceiros da zona euro. Os ministros das Finanças da Moeda Única propuseram a extensão do programa de resgate à Grécia, mas a solução foi rejeitada por Yanis Varoufakis. As negociações prosseguem na próxima segunda-feira em mais uma reunião do Eurogrupo. Foram mais de 7 horas de discussão que terminaram para já sem consenso entre a Grécia e a zona euro. Os ministros das Finanças da Moeda Única chegaram a trabalhar numa primeira versão de um acordo político que incluía cedências a algumas das intenções do governo grego, mas Yanis Varoufakis foi irredutível e acabou por rejeitar as propostas. Em cima da mesa estava também a extensão do programa de assistência financeira que a Grécia tem vindo a negar. O presidente do Eurogrupo garante que os parceiros estão disponíveis para continuar as negociações, só precisam de mais tempo. And we discussed the possibility of an extension. For some that was clear that is the preferred option, but we haven't quite come to that conclusion as yet. The institutions have made quite clear that they stand ready to work with the Greek authorities, but it needs a political conclusion first for the institutions to start that kind of work. So we will need a little more time for that. We did make a lot of progress in the sense that we now understand better where we all are from different sides and positions, but simply not enough to come to joint conclusions, and that is a requirement to then produce a statement. A Grécia quer um plano de financiamento temporário que garanta as necessidades de liquidez do país até que seja encontrada uma solução final. No fim do encontro, o ministro grego das Finanças desdramatizou a falta de consenso. Varoufakis mostrou-se confiante na próxima segunda-feira à nova reunião do Eurogrupo. We heard many different interesting opinions. We had the opportunity to table our views, and now we are proceeding to the next meeting, which is in a very few days on Monday, hoping that by the end of that one there is going to be a conclusion to the deliberations in a manner that is optimal from both the perspective of Greece and our European partners. A Grécia está em contagem decrescente para o fim do programa de ajuda financeira. No final deste mês, deixa de haver dinheiro para cumprir com as obrigações aos credores. O clima de desconfiança na Grécia acentua-se. Desde as eleições no final de janeiro, o setor da banca já perdeu 6.400 milhões de euros em valor de mercado. A Fitch e a Standard & Poor's colocaram os 5 principais bancos do país sob vigilância, com perspectiva negativa perante o forte risco de fuga de capitais. Para debater a situação da Grécia, contamos com a presença de Manuel Alegria, João Caiado Guerreiro e Samuel Fernandes de Almeida. Sejam muito bem-vindos à Comissão Executiva. Manuel Alegria, ontem na reunião do Eurogrupo não houve acordo, também não se esperava que houvesse, mas nem sequer houve um comunicado final. É um mau sinal? Bom dia, Carla, mais uma vez. Pois, eu acho que será um mau sinal, mas não era nada que não fosse esperado. Eu gostaria, no entanto, de fazer aqui um pequeno pronunciamento que pode ter até algumas consequências, mas só me responsabiliza a mim. E tem a ver com duas questões que me parece que talvez sejam menos discutidas neste âmbito, mas temos de ter presente que o que está a acontecer é mais um combate político do que propriamente uma questão de salvaguarda dos fundamentos económicos da Europa. O primeiro tem a ver com uma meditação que eu acho que devíamos todos fazer, é sobre o modelo político da democracia. Efetivamente, a Grécia é um caso típico, o Syriza ganhou as suas eleições legitimamente, mas o que se verifica é que os resultados podem ser postos em causa no dia seguinte pelo comportamento dos mercados, que são, nesta matéria, um poder ou contrapoder que pode destruir toda a fundamentação em que assenta as democracias. Portanto, eu acho que isto é preciso ter presente,
porque realmente o que acontece muitas das vezes é que o modelo, tal como foi concebido, acaba por depois ser prejudicado por este comportamento. Em segundo lugar, eu acho que o que se está a passar com a Grécia vem dar razão àquilo que há uns anos, quando a Grécia entrou no euro, se avançou. É que a Grécia não devia ter entrado no euro. Houve ali, eventualmente, uma permissividade que permitiu que os gregos aderissem a este modelo do sistema monetário europeu sem terem, provavelmente, a robustez que se justificaria ter. Portanto, eu diria que isto está agora a demonstrar a razão que esses que levantaram essa questão nessa altura tinham como Mas parecer. nesta altura ninguém questiona a permanência da Grécia no euro? Não, eu acho que sim. Aliás, como sabe, há vários governos europeus que já estão a preparar, como os ingleses, o Grexit. Estou a falar, pelo menos ao nível do discurso. Todos parecem não sei se ao nível, que querem não. que a Grécia continue no isso euro. É o chamado pudor político, não é? A própria Grécia seja, diz que quer continuar no euro. Claro, a Grécia quer, mas quer com as suas regras, não é? Ou seja, quer agora inverter o papel, não é? Isto é a mesma coisa que o velho ditado diz: quem não deve, não teme. Ora bem, a Grécia deve e não teme, que é assim uma coisa que depois entra um pouco em desequilíbrio, não é? Porque quando nós devemos alguma coisa a alguém e dependemos financeiramente de outros, normalmente temos de ter uma atitude cooperante, ou pelo menos mais realista. Mas em relação à questão que me põe, e portanto isto foi uma primeira abordagem, porque me parece que precisamos de ir encontrar os fios ao novelo em que tudo isto se está a verificar. Não há dúvida, portanto, que neste momento o que é que temos? Temos do lado da Grécia um conjunto de promessas eleitorais que o governo Syriza pretende salvaguardar, até por uma questão de sobrevivência. Temos uns outros países que podem ficar infectados com qualquer solução que venha a ser encontrado. A Espanha está alarmada com a possibilidade de, nas próximas eleições, o Podemos vir a ter um resultado eleitoral que tenha em conta, digamos, todo este comportamento que está a vir como exemplo da Grécia. Portugal também não fica imune, não é? Eu acho interessante, ainda hoje de manhã, parece que há mais um manifesto agora de 30 pessoas, não é? Que vêm pedir ao Sr. Primeiro-Ministro, veja lá se muda a sua posição no Conselho Europeu desta tarde, porque nós precisamos realmente... Isso é para desgastar o Primeiro-Ministro. Pois, eu acredito, mas tudo isto é uma arena política em que estamos aqui a confrontar. E, portanto, só para terminar aquilo que realmente questionou, é que efetivamente não se esperaria nenhuma solução para o Eurogrupo de ontem. A questão de não haver sequer acordo relativamente à elaboração de um statement final, acho que parece que a Grécia rejeita a palavra extensão do atual programa. Portanto, não, pois essa agora é a questão. Sabe que temos aqui dois juristas que têm, digamos, uma enorme facilidade em termos de semântica, não é? Mas a semântica nestes comunicados é muito importante. É importante, ou seja, se em vez da palavra extensão se arranjar um outro termo qualquer, porque a Grécia até propôs o quê? Não era o programa de assistência económica ou financeira. Não era com a Troika. Bem, então é com a OCDE e depois 70% das medidas são adotadas. 30%, bem, essas não, mas temos lá mais 10 que vamos negociar. Portanto, quer dizer, já aqui há um sofisma, não é, no meio destas questões todas. Portanto, eu acho que aqui provavelmente a solução vai passar por um problema de um exercício de semântica. Mas, seja como for, houve uma questão prévia que não se pode ignorar. É que isto é um confronto entre a Alemanha e a Grécia, essencialmente. Não é? E, portanto, extremaram-se posições. Realmente o senhor Varoufakis é um homem que tem uma personalidade especial, talvez até nem nunca tenha estado empenhado. E o ministro Schäuble também. E o ministro Schäuble também. Qualquer deles deve ter, digamos, um umbigo bastante extenso, não é? Mas o que é facto é que o Sr. Varoufakis era professor no Texas, portanto, caiu aqui de paraquedas, não é? E agora, quando também acabar... era professor em Atenas. Quando agora acabar o processo, ele volta para o Texas e o assunto, pronto, ele não é por isso que vai perder o sono, não é? João Caiado Guerreiro, face a todos estes acontecimentos das últimas semanas, à reunião de ontem, é possível haver aqui um acordo que satisfaça ambas as partes, à Grécia e aos restantes parceiros europeus? Não tenho dúvidas de que é possível. Se vai acontecer já é uma questão muito diferente. Acho que há uma coisa que a perspectiva histórica tem sempre algum interesse. A tragédia do mundo ocidental foi inventada pelos gregos, não é?
Os gregos é que inventaram a dimensão da tragédia, escreveram as primeiras tragédias, e não é por acaso que se usa a expressão tragédia grega. Mas ontem o Ministro das Finanças grego, no final do Eurogrupo, veio desdramatizar. Ele tem que desdramatizar. Eu acho que há aqui... Normalmente as reuniões correm sempre bem, são muito produtivas. Este partido chega ao poder sem experiência nenhuma prévia de poder, com gente com pouca experiência de poder, e de repente está a governar. Eles disseram uma série de coisas que não sabiam se eram eleitos ou não, e depois vêm-se na situação de ter que cumprir as promessas. Mas vão ter que cumprir as promessas, vão ter que lidar com mais 27 primeiros ministros, eleitorados, etc., etc., no âmbito de uma série de tratados que a Grécia assinou e que são bastante mais importantes para a Grécia que o que são para os outros países. Não é? O senhor Tsipiras faz de conta que a NATO não é importante para ele, mas a NATO foi sempre estrategicamente crítica para a Grécia, porque a Grécia tem ali ao lado um inimigo histórico, pelo menos, que é a Turquia, que normalmente tem ganho sempre que se tem defrontado com a Grécia, e a última vez foi nos anos 70, foi a invasão de metade de Chipre. E que é mantido seguro, e a Grécia mantém a sua segurança, porque os países da União Europeia e os Estados Unidos mantêm a Grécia e a Turquia na NATO. Até por motivos geopolíticos interessa à Grécia estar dentro da União Europeia. E muitos compromissos que a Grécia tem que não é assim tão fácil tomar esta posição, e pode-se tomar esta posição durante algum tempo. A situação lembra-me a célebre frase do Lincoln, que dizia que pode-se enganar algumas pessoas durante algum tempo, pode-se enganar todas as pessoas durante algum tempo também, mas não se pode enganar todas as pessoas durante todo o tempo, e eu acredito que isso venha a acontecer com o partido que está no poder na Grécia, com o Primeiro-Ministro e até com o Ministro das Finanças. Depois acho que há aqui também muita inexperiência de lidar com primeiros ministros a sério, tão a sério como ele próprio é, não é? Que também tem os seus problemas com os seus eleitorados. A senhora Merkel até pode achar que devia recuar e alterar as coisas, mas tem que fazer um compromisso que seja aceitável para o partido dela e para o partido da coligação em que ela está. Como têm que o fazer todos os outros primeiros ministros que também têm eleitorados. Eu acho engraçada a declaração do Ministro das Finanças de Espanha, o Sr. Guindos, que vem dizer logo: o povo espanhol não vai perdoar um tostão dos 26 bilhões que eles nos devem. Já pagaram 26 mil milhões de euros. Já pagámos o suficiente. Portanto, estas coisas não são tão fáceis de resolver, e eu creio que o governo grego, que ainda tem apenas 3 semanas, pode estar a exagerar um bocadinho a posição. E fala-se muito da teoria dos jogos, em que o Sr. Varoufakis será especialista. O Economist tinha um comentário engraçado, dizia: o Sr. Varoufakis é um especialista teórico na teoria dos jogos. O Sr. Draghi tem experiência real de jogar o jogo de há vários anos para cá. Portanto, o Presidente do Banco Central Europeu. Portanto, eu creio que há caminho para acordo. Vai ser preciso perceber se a Grécia está a fazer todo este barulho para depois encontrar um acordo ou se quer realmente sair do euro. Sendo curioso que o povo grego, nas sondagens, é dos povos europeus que acha o euro mais importante, que acha a presença na União Europeia mais importante e na NATO, com percentagens da ordem dos 80%, muito superiores, por exemplo, ao número de alemães que acham importante estarem no euro. Samuel Fernandes de Almeida, quem é que pode ganhar este jogo? Ou ficam todos a perder? Não, eu acho que basicamente há aqui várias questões, algumas delas até que eu gostaria de pegar ou de retomar, nomeadamente um comentário muito importante que o Manel fez logo de início e que tem obviamente a ver com o modelo de financiamento dos Estados versus, obviamente, o modelo do sistema das democracias ocidentais e até que ponto é que nós hoje em dia estamos reféns, os Estados estão reféns de uma terceira entidade que não tem propriamente cara, que são os ditos mercados, e até que ponto é que isso coloca obviamente em causa o sistema político e o sistema democrático no qual nós vivemos. E portanto isso é uma reflexão particularmente importante e que tem gerado e que está na origem também de algumas das tensões políticas e em algum dos debates que estão em cima da mesa hoje em dia. O segundo comentário, e que também se centra, e portanto tem a ver com o modelo de representatividade que nós temos, inclusivamente a transferência, obviamente, de um conjunto significativo de poderes
para o SEI, ou seja, a construção de um federalismo europeu no qual o Parlamento Europeu tem pouca representatividade e poucos poderes face àquilo que são o conjunto de poderes e deveres que estão a ser estabelecidos. Nós estamos a meio caminho da criação de uma união bancária, temos já uma união política, temos uma união financeira e, portanto, há aqui problemas graves, nomeadamente, e que se refletem, por exemplo, na baixíssima participação ou interação das populações, nomeadamente no que diz respeito à política europeia, que hoje em dia, como vemos, o grau de interação e o grau de dependência e interdependência entre Estados e até de interferência naquilo que alguns poderiam chamar alguns poderes soberanos de cada um dos Estados, obviamente são questões que merecem e que este problema da Grécia vai intensificar ou vem intensificando essa discussão ao longo dos últimos 2 anos. O segundo ponto que me parece particularmente relevante é que nós temos claramente aqui uma agenda política por trás e que há um conjunto, não podemos ignorar que na Europa nós vamos estar em ano de eleições para vários Estados-membros e, portanto, inclusive Portugal. E que este discurso da Grécia é um discurso apelativo para um conjunto de partidos em ano de eleições. Apelativo porque, obviamente, há um conjunto, nomeadamente os países ditos da periferia, a quem foi imposto um conjunto muito significativo de sacrifícios a uma parte muito significativa da população. População essa que está desgastada e há uma erosão significativa, obviamente, dos partidos atuais que estão no poder. E não podemos ignorar os movimentos que se passam, nomeadamente a nível de alguns dos partidos socialistas. Hoje em dia, ainda assim, a maioria dos partidos dos governos são do centro-direita, e há, nomeadamente, como se viu o fim de semana passado, com o encontro de António Costa e do líder do Partido Socialista em Badajoz, e certamente que este tema da Grécia e de algumas das propostas ou da posição mais de força que a Grécia tem assumido, vão estar certamente também no centro do debate político a nível de cada um dos Estados-membros onde vai haver eleições. Aliás, isso vê-se já aqui em Portugal, onde, de alguma forma, obviamente, Pedro Passos Coelho, independentemente daquilo que possa ser a posição do governo relativamente a uma maior ou menor tolerância, vê-se, do ponto de vista político, acossado, uma vez que já há alguma colagem do PS para aproveitamento de algumas das posições que têm sido, embora com avanços e recuos, daquilo que têm sido algumas das posições assumidas pela Grécia. Eles devem ter visto o que aconteceu ao Partido Socialista grego, não é? Que a esquerda democrática está com um problema muito grande. Certo, sendo que eu tenho sempre a esquerda, aliás, e o Partido Socialista tem tido, aliás, uma experiência um bocadinho difícil. As contas públicas e os partidos socialistas é uma coisa que tem alguma dificuldade em lidar e em viver em alguma harmonia. É uma coisa que o Partido Socialista ainda não conseguiu encontrar esse equilíbrio entre aquilo que são aspirações legítimas das populações e como pagá-las, que é um bom princípio, e que as dívidas, pelo menos foi aquilo que me ensinaram lá em casa, ao contrário do que já foi afirmado por alguns dirigentes socialistas, são para se pagar, mas isso foi a educação que eu recebi em casa. Dito isto, é óbvio que, e estou aqui a falar estritamente a título pessoal, é óbvio que alguns dos sacrifícios que foram impostos à população grega, nós não podemos e não devemos ficar insensíveis aos problemas sociais que existem na Grécia. Porque é o próprio modelo também do Estado Social Europeu, num conceito lato, que está ou que pode estar em crise. E isto é um dos lados da discussão que não pode ser ignorado. Até porque, obviamente, o extremar de tensões sociais e o extremar de uma deterioração do nível de vida, obviamente, coloca em risco o próprio funcionamento da União Europeia e o próprio modelo europeu. Isto é uma questão que nós não podemos retirar do discurso político e daquilo que vierem a ser as soluções. Não posso, ao mesmo tempo, ignorar de que a situação em que a Grécia se encontra é uma situação em que, nomeadamente, o endividamento e a necessidade extrema de recurso a financiamento, nomeadamente por parte dos seus parceiros europeus, nasce, em parte, de uma situação de viciação das contas públicas gregas. Ou seja, nós pura e simplesmente ignorarmos a circunstância de que a Grécia, já no seio da moeda única, como país integrante do euro, pura e simplesmente, durante anos a fio, viciou
as suas contas e os dados das suas contas, obviamente que é distorcer a realidade e é, obviamente, ignorar um problema que, obviamente, a Grécia tem e que também deriva, que eu sempre disse desde o primeiro dia, a Grécia e Portugal não eram comparáveis só por uma razão muito simples. É que entre a Grécia e Portugal há uma enorme diferença. E a grande diferença é que na Grécia nunca houve um mínimo de consenso político e social sobre a questão do resgate e das medidas que deveriam. Ao contrário do que acontecia em Portugal, que independentemente de podermos pontualmente ou discordar de um conjunto de medidas que foram implementadas em Portugal, havia um mínimo denominador comum e um mínimo de consenso político sobre a necessidade, obviamente, de Portugal iniciar um conjunto de reformas. Nós vamos agora fazer um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.